Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos te consagrar todo esse estudo, e nesse tempo do ano da fé, ganhar do teu coração todas as graças reservadas para o estudo da fé da tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, galera, mais uma aula da YouCat School. Hoje, de uma maneira toda especial, nós vamos aprofundar mais ainda nos mandamentos da igreja, no 8º mandamento, e aprofundar naquilo que é o YouCat, que é essa graça que o Papa Bento XVI deu para os jovens da igreja, que é o Catecismo Jovem da Igreja Católica. Graças a Deus, a Ajuda à Igreja que Sofre, que é uma entidade da igreja, está distribuindo só aqui no Brasil 500 mil de YouCats. Então, várias dioceses já recebeu, a nossa diocese também recebeu uma doação que ainda vai chegar. Então, é um momento de graça para a igreja, e a igreja está investindo pesado nos jovens, né? A gente sabe que o YouCat não é um produto barato, não é um material tão barato, e a igreja está doando 500 mil. Bota aí na ponta do lápis, para você ver quanto que a igreja está gastando e investindo em nós jovens. Então, para a gente ter um coração agradecido, mas também aprofundar na fé e responder o apelo do Papa, que é estudar o catecismo com amor e com perseverança. Nós aqui estamos no 2º módulo da YouCat School, na 8ª aula do 2º módulo, sobre o 8º mandamento. Então, acho que, na verdade, 9ª aula sobre o 8º mandamento, e nós vamos nos aprofundar no 8º mandamento hoje. Então, apertem os cintos, porque é um mandamento que fala muito da questão da verdade. Então, para nós termos um coração justamente voltado para a verdade. Então, 2º módulo, a segunda parte da segunda sessão que fala sobre os mandamentos. Então, amar ao próximo. Então, a gente lembra que os primeiros mandamentos se dirigiam a Deus. E, depois do 3º mandamento, começa a se dirigir aos irmãos. Então, o 8º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo, que vai do número 452 ao 461 do YouCat. Você abre o seu YouCat aí e vamos decolar. Pode passar. Primeira pergunta lá no 452. O que exige de nós o 8º mandamento? Tá bom, Renan. O que a igreja está nos pedindo com o 8º mandamento? Ensina-nos a não mentir. Ponto. Primeira coisa. Mentir significa falar ou agir consciente e voluntariamente contra a verdade. Quem mente engana-se a si mesmo e ilude os outros, os quais têm o direito de conhecer a verdade integral de um fato. A mentira atenta contra a justiça e o amor. Vocês lembram, quando a gente estudou as virtudes, o que é a virtude da justiça? Lembra? Justiça é dar a outro aquilo que lhe é devido. Então, ser justo é dar ao outro aquilo que ele merece receber. Então, justiça é dar ao outro o quê? A verdade. E também no amor. A mentira é uma forma de violência. Ela coloca numa comunhão a semente da divisão e soterra a confiança sobre o qual assenta a comunhão humana. Gente, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já. Pior coisa que tem é você saber que alguém mentiu para você. Você coloca o seu relacionamento com aquela pessoa de amizade, o seu namoro, ou o seu relacionamento de confiança em xeque. Por quê? Pode ser que a pessoa só tenha mentido uma vez, mas você sempre vai ter aquela sementinha, como diz o próprio YouCat, daquele ranço. Renan, eu perdoou, mas não adianta. A gente perdoa, mas o fato aconteceu. E, infelizmente, a nossa humanidade vai apelar a esse fato quando a gente questionar aquela pessoa. Não é assim? A pessoa mentiu para a gente uma vez, a gente perdoou. Quando a gente suspeitar que ela pode estar mentindo de novo, a gente vai lembrar daquele dia que ela mentiu. Não é assim? Ou é só comigo que acontece isso? Então, a mentira é jogar essa semente da divisão e uma forma de soterrar a confiança.
Gente, não tem meia verdade. Ou é a verdade ou não é a verdade. A palavra de Deus diz o quê? Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Tem aquela piada que fala que ficar em cima do muro é ficar do lado do demônio. Então não tem como nós cristãos, nós católicos, termos uma meia verdade. Gente, é muito feio, muito chato um católico mentiroso. É muito... eu não sei vocês, mas é um negócio que irrita. Você sabe que a pessoa está mentindo descaradamente na sua cara. Ou então aquela coisa... E mentira é mentira. Não tem mentirinha, mentirona. Todas elas têm perna curta. Mais cedo ou mais tarde vem a luz. Mas, por exemplo, toca o telefone. Fulano é fulana. Fala que eu não estou. Mentiu. Fala que eu não estou. É mais fácil você falar para a pessoa, eu não estou a fim de falar com você. Isso é ser verdadeiro. Estou ocupado, não posso falar agora. Ou então toca o cobrador, né, o devedor do cartão de crédito. Tem tanto pai que faz isso. Manda o filho atender. Se for para mim, diz que eu não estou. Está ensinando a criança desde pequena a mentir. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Tomar um cuidado muito grande porque conhecereis a verdade e ela vos... Não é a mentira que vai libertar a gente dos nossos problemas, mas é justamente o quê? A verdade. Então, isso exige de nós uma conversão profunda no nosso coração. Até para dizer, fulano, meninas, as amigas, minha roupa está boa? Você viu que está horroroso, está descombinando tudo, não tem nada, está linda. Mentira! Os namorados, né, para a namorada não brigar com ele, corta o cabelo, 2 dedos. Não, 2 dedos é muito. 1 dedo, que mulher tem mania de cortar 1 dedo de cabelo. Nossa, eu cortei o cabelo, você reparou, não tinha nem visto. Claro, amor, tá lindo. A verdade é sempre o caminho mais correto. Tá bom? A gente vai aprender quando a gente precisa aplicar a verdade. Ela sempre precisa ser vivida e falada. Mas será que toda vez eu preciso expressar a verdade? Isso a gente vai aprender mais para frente. Pode passar. Que tem a ver com Deus a nossa relação com a verdade? Beleza, Renan. Eu tenho que ser verdadeiro. Mas o que isso tem a ver comigo e Deus? Viver no respeito pela verdade não significa apenas ser fiel a si mesmo. Ser verdadeiro significa, numa consideração mais exata, ser fiel a Deus, pois Ele é a fonte de toda a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem realmente segue Jesus traz a sua vida de uma sinceridade cada vez maior. Cada vez que a gente vai seguindo Jesus, a tendência é nós sermos cada vez mais sinceros. Não é aquela sinceridade que é para matar o outro não, viu, gente? Mas é aquela sinceridade baseada na verdade. Ele extingue das suas realizações toda mentira, falsidade, dissimulação e ambiguidade e torna-se transparente a verdade. Crer significa tornar-se testemunho da verdade. Nossa, Renan, eu tenho tanto tempo de caminhada tudo, mas eu tenho aquelas mentirinhas que eu conto. Corta. Lá em casa é muito engraçado. Lá em casa, na casa da minha mãe. Depois que eu me converti, então não tem dessa de atender o telefone e dizer que fulano não está. Aí eu lembro que minha irmã falava assim, tocava o telefone, aí a minha irmã gritava, mãe, atende o telefone, porque se perguntarem para o Renan se eu estou, ele vai falar que eu estou. Eu falei, eu vou mesmo, não vou pecar por conta de tu. Já tenho os meus pecados, vou ficar pecando por causa de você. Então não deixava eu atender o telefone quando não queria falar que estava. Por quê? Porque eu ia falar. Não, está aqui. Teve uma vez que ela esqueceu, rapaz. Não, fala pro meu pai que eu estou saindo. E estava em casa, eu falei, não, fala aqui. Pai, ela tá aqui ainda. Não, fala que eu já saí. Não, ela está aqui ainda, mas já está saindo. Não é mais fácil? Não é ser mais verdadeiro? E depois que passa o mentiroso vai ser a gente, né? Então, ser verdadeiro é viver na verdade, é viver em Deus. Deus é a verdade. E quem é o pai da mentira? O capirote. É ele que é o pai da mentira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
Porque a gente pode estar assinando contrato com o diabo e não está nem sabendo. Cada vez que eu falo uma mentira, de uma maneira ou de outra, eu estou assinando um contrato com o diabo. Se eu, quando falo a verdade, eu estou assinando um contrato com Deus, se eu falo a mentira, eu estou assinando um contrato com quem? Então, pode passar. Em que medida a verdade da fé compromete? Cada cristão deve dar testemunho da verdade seguindo Cristo. Isso pode até significar que um cristão dê a sua vida por fidelidade à verdade e por amor a Deus e aos outros. Chama-se martírio a essa valente forma de compromisso pela verdade. Gente, qual é a medida da verdade que a fé compromete? A medida é até dar a vida se for necessário pela verdade. Essa foto aqui, vocês já devem estar enxergando um pouco dela, né? Mas isso é um menino, José. É um beato da igreja. Na verdade, isso aqui é a foto do filme, né? Tem um filme. 12 anos, se eu não me engano. Morreu porque não quis ir contra a verdade. O tamanho de Samuca, assim, ó. Samuca tem quanto? 11, Samuca? Então, Samuca. Morreu por causa da fé católica, com a tua idade. Um pouquinho mais velho. E qual é o contexto? O México estava sendo perseguido, os cristãos do México. Tem um filme muito bom chamado Cristiada. Eu recomendo que vocês vejam. É da mesma produtora do Grande Milagre. Só que é filme. Cristiada é o nome do filme, que fala dessa realidade do México, da perseguição, que foi agora no século XX. Tá? E esse menino, ele queria participar do movimento. Então ele foi ser porta-bandeira do movimento. Então ele ia na frente com um cavalo e com a bandeira do movimento, com a bandeira de Cristo Rei, porque tudo era baseado em Cristo Rei. Então o grito deles era Viva Cristo Rei, e era proibido de se falar isso. O governo tinha proibido. Um dia o cavalo do general é ferido, e o menino dá o cavalo para o general e fala: o senhor é mais importante do que eu. E dá o cavalo dele para o general. Com isso ele é preso. E eles fazem todo tipo de tortura com esse menino. Matam um outro menino da mesma idade dele diante dele para ver se ele... E sabe o que eles pediam para ele fazer? Uma única coisa. Pediam para ele repetir: morte a Cristo Rei. E cada vez que eles pediam isso, ele gritava: viva Cristo Rei. Mataram um menino na frente dele de 11 anos, da mesma idade do que ele, 11, 12 anos, enforcado, e ele chorava, gritava. Tiraram a sola do pé dele na faca. E ele gritava: Cristo vivo, viva Cristo Rei. Levaram ele depois andando descalço, sob as pedras, até o lugar onde ele ia ser enterrado. Imagina, o pé, sem a sola, para ver. E aí, a última coisa que pediram para ele foi: grite não a Cristo Rei, morte a Cristo Rei, e você vai ser salvo. E ele olhou bem na cara dos caras e falou: viva Cristo Rei. Quando deram um tiro nele, ele não tinha mais forças, ele caiu perto da onde ele ia ser enterrado. Sabe o que ele fez? Pegou com o sangue dele e fez a cruz no chão. Ele não conseguia mais falar, mas até o último momento. Beato da igreja. Um moleque. Porque foi dessa fé, da verdade da fé, que compromete até o ponto de dar a vida por Jesus Cristo. É isso que está acontecendo em tantos países do Oriente Médio dos nossos irmãos cristãos. E nós estamos contando as nossas mentirinhas por aí. Tá bom? Então eu recomendo o filme. Cristiada é o nome do filme. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá bom? Pode passar. O que significa ser verdadeiro? Gente, tem gente que precisava de um zíper assim na boca, né? Acho que tem que... Não tem? Fechar, arrancar fora. Ser verdadeiro significa agir seriamente e falar honestamente. Agora veja só, são duas coisas, é o quê? Agir seriamente e falar honestamente. Não é só falar honestamente e agir na brincadeira. Não é agir seriamente e falar mentira, mas é o agir e o falar. É aquela velha historinha que Jesus já falava, né, da hipocrisia dos fariseus, que eles falavam que viviam uma coisa e não viviam. Um grande mal em todas as coletividades consiste em caluniar as outras pessoas e ou difundir o que foi ouvido.
Existe a chamada fofoca carismática. Irmão, eu vou te contar uma coisa para você rezar. E aí, ó, desce a língua. Sabe fulano? Então, fulano isso, fulano aquilo. Aí já quem conta um conto, aumenta um ponto, e aí já tem coisa que não é verdade, e você, ó, só soprando. O sopro do capeta na floresta está pegando fogo. Ó, e o fogo só aumenta. Ou então, uma verdade, mas que corrompe a outra pessoa, uma coisa ruim, por exemplo. Eu sei que o Renan cometeu um pecado público. Aí eu pego aquele pecado público do Renan e ó, tá vendo? Olha lá, é verdade. Mas poxa, como diria o Padre Jonas, o meu irmão merece a boa fama. Imagina se pega o seu pecado e começa a anunciar pelos telhados. Então, tanto mentir, inventar alguma coisa de uma outra pessoa, como difundir aquilo que você ouviu, que pode até ser verdade, mas é algo que fere o irmão, você está tentando contra o 8º mandamento. Mas, Renan, é a verdade. Se for algo que compromete, diga para quem precisa escutar. Deu para entender? Poxa, eu sei que um cara matou alguém. Tu vai na polícia e fala. Agora vai sair espalhando de boca em boca. Então, deu para entender? Tá? Pode passar. O que se deve fazer quando se mente, se engana ou se burla? Burla é o quê? É dar um jeitinho, né? Aí diz que tem um famoso jeitinho brasileiro. Eu renuncio em nome de Jesus. Que essa coisa é coisa do capeta. Esse negócio de dar jeitinho. Ah, que brasileiro. Aí ainda fala que é carioca. É pior ainda, né? Então eu renuncio 2 vezes. Ah, porque dá jeitinho. Escorrega por aqui, escorrega por ali. Ah, para furar a fila, para não sei o quê, para ser favorecido. Gente, pelo amor de Deus, isso não é atitude de cristão, não. Muito bonito você que participa da igreja, que vem aqui, estuda o UCAT, a fé católica, aí chega lá no banco, tem aquela fila grande, mas sua amiga está lá na frente. Aí você chega assim do lado, obrigado, viu, porque você estava me esperando para poder... Sem vergonha. A fila cheia, o povo lá, e você... Não, obrigado, vai chegando como tivesse ali, né? Cachorrada. Qualquer falta contra a verdade e a justiça, a justiça de novo, o que é justiça? É dar ao outro o que é devido. Exige uma reparação. Ih, estamos lascados. Mesmo que tenha sido perdoada. Renan, o que é isso? Vamos dizer que eu vou inventar que o Gabriel, por exemplo, deixa eu pensar um pecado para você, Gabriel. Vamos inventar, por exemplo, eu vou inventar que eu vi o Gabriel tendo uma relação sexual ali na praça. Algo grave. Tadinho, Gabriel. Então, e eu não tô com raiva do Gabriel, eu vou. E isso, cara, espalha. Depois eu caio em si, peço perdão, me confesso, vou lá para o Gabriel, peço perdão para o Gabriel. Mas o que aconteceu com o que eu falei? Deixou a marca por aí. Tem uma historinha que fala, né, que a mulher falava muito mal da vida dos outros, o padre mandou ela bater um saco de pena de galinha, que a penitência dela era essa, bater um saco de pena de galinha do alto da igreja. Ela, nossa, tão fácil. Aí depois você volta aqui. Aí ela foi, bateu as penas de galinha e voltou no padre. Pode, padre, já fez penitência. Ele, agora você cata as penas. Ela, mas é impossível. Ele é igual segurar a mentira que você falou do seu irmão. Depois que espalha, acabou, para catar depois. Aí já vou inventar que ele estava em cima da árvore, que ele estava debaixo do banco. E aí, ó, o que o Cat vai dizer pra gente? Quando uma pessoa não pode reparar publicamente uma mentira, ou um testemunho falso, porque tem casos que não tem como você reparar. Por exemplo, num caso desse tipo, depois que espalhou, o que eu vou fazer? Nem que eu bote megafone na cidade, placas, horário nobre,
eu vou conseguir reparar a situação. Deve fazer o que puder, pelo menos discretamente. Poxa, eu não vou conseguir reparar tudo, mas o que eu puder, eu vou tentar. Não podendo reparar o afetado aos danos provocados, então às vezes não tem como. Estar por consciência obrigado a realizar uma reparação moral, isto é, a dar-lhe o seu melhor para proporcionar, no mínimo, uma simbólica compensação. Renan, o que é isso? Cara, você inventou um negócio, não tem como você reparar e falar a verdade, porque tipo, o negócio, sabe, criou uma situação tão grande, a sua obrigação é ajudar aquela pessoa o máximo que você puder, mesmo sem ela saber por que você está ajudando. Você sabe que você começou a confusão na vida dela. Então a sua obrigação é tentar ajudar ela. Deu para entender? Coisinha fácil, né? Então não mente, não inventa, não faz fofoca. É mais fácil. Todo mundo se abanando, morre de calor. Pode passar. Por que razão a verdade exige descrição? Aí a gente entra na questão, por exemplo, eu tenho que sair falando a verdade à torta e à direita? Calma. A transmissão da verdade deve acontecer prudentemente e assentar aonde? No amor. A verdade com caridade, tá? Frequentemente a verdade é utilizada como arma, agindo destrutivamente em vez de construir. Exemplo. Eu sei de uma coisa que a Sabrina fez. Guardo. É verdade. Na hora que eu estiver bem fulo da vida com a Sabrina, eu chego e jogo na cara dela. Vap. Mas você também fez isso e toma. O que eu estou dizendo é verdade? É. Mas como é que eu estou usando a verdade? Como? Arma. E a gente faz isso toda hora. A gente vê uma situação do irmão, passa desapercebido, não corrige ele, não ajuda ele a ser melhor, e na hora, quando ele menos espera, que ele entra em debate com você, você joga aquilo na cara dele. Vocês já viveram isso? Pois é. Olha, irmão, principalmente se você for de grupo, aí você viu uma situação do seu irmão, deixa eu passar. Aí ele vai te corrigir de uma outra coisa que não tem nada a ver. Aí você fala, mas você também faz isso. E aí joga na cara. Ou joga no ventilador, né? Dependendo do grupo. Quando partilhando informações, devemos pensar nos 3 crivos do filósofo grego Sócrates. Sócrates tinha 3 crivos para quando ele ia falar alguma coisa. Primeiro crivo, é verdade? Tá, é verdade. Segundo crivo, a verdade é boa ou difama a pessoa? Segundo crivo. Terceiro crivo, é benéfica? Tipo, eu falar aquilo vai ajudar a pessoa? Se não passar nos 3, irmão, cala a boquinha. Entendeu? Fica quietinho e reza por aquela pessoa, mas reza sozinho, viu? Não precisa chamar o grupo de oração para rezar pela pessoa. E espalhar para todo o grupo de oração. Tá? Reza, você e Jesus. Jesus escuta a oração de 1 e de 50. O problema é, não, vou contar para mais 3, é de mais 3, conta mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Tudo o que se diz deve ser verdadeiro. Beleza. Mas nem tudo o que é verdadeiro deve ser dito. Por exemplo, vai dar polêmica, eu vou dizer, mas problema. O namorado traiu a namorada. Tá? Ou o esposo traiu a esposa. Ela não sabe e ela não tem condições nenhuma de saber. Beleza? O cara se arrependeu. De verdade. Ele foi e confessou o pecado dele. Ele deve falar para a esposa dele? Não. Por quê? Ele não se arrependeu de verdade? Ele não se comprometeu com Deus a não repetir aquilo de novo? Para que ele vai abrir a boca? Para arrumar confusão. Não é verdade? Porque ele pode ter se arrependido. Ele pode verdadeiramente ter... Não estou falando de gente safada, não.
que estão safados. Estou falando de gente séria. Se arrependeu sinceramente. Tipo, ele profundamente arrependido. Pai de família, 3 filhos. Ou o cara tá a ponto de casar, tipo, sabe aquelas escorregadas na banana bem dadas, assim, que dá de vez em quando? Que o pecado faz isso com a gente, e quem tiver de pé, cuidar para não cair. Eu vou falar para minha esposa o que vai acontecer com a minha família. Vai ser destruída? Eu vou falar para minha noiva que eu estou prestes a casar, o que vai acontecer? Tchau, casamento. No caso de noiva é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque existe uma coisa chamada plena verdade que precisa haver entre os dois. Para o casamento até ser válido. Mas é tipo de coisa que precisa ser medida. Não é que a verdade precisa ser medida. Claro que aí a menina ficou sabendo. Você me traiu? Traí. Se falar não, já tá em pecado. Uma coisa é a verdade não ser dita. Outra coisa é uma mentira ser contada. Renan, isso é difícil. Mas existem coisas que são verdadeiras que não precisam ser ditas. Mas isso não significa... Por exemplo, sua namorada cortou o cabelo, pintou de laranja. Meu bem, tá bonito, você achou horroroso. Se tu falar que tá horroroso, ela vai sentar a mão na sua cara. O que você faz? Diz que tá bonito? Não, fica quieto. Desconversa. Entendeu? É melhor não falar nada. Finge que passou mal na hora, mas aí vai cair na mentira de novo. Entendeu? Não, sabe? Canta, começa a cantar. Entendeu? Começa a cantar. Aí joga com outra pergunta. Você gostou? Eu gostei. Que bom, pronto. Você não respondeu, ela ficou feliz. Porque nem toda verdade precisa ser dita. Ou então a mulher pergunta assim, mulheres, desculpa. Meu bem, você acha que eu engordei? Diz que acha. Para você ver a quizumba que você vai arrumar. Porque ela te pergunta essas coisas, e aí ponto, deixa eu dar um conselho sentimental. Ela está perguntando essas coisas para você dizer que não. Não é para você dizer que sim. Existe pergunta que as mulheres fazem não querendo escutar a resposta. Ou uma resposta contrária. Então fica quietinho. Entendeu? Fica quietinho, melhor. Porque tudo que deve ser... Vamos ler isso junto aqui? Tudo que se diz deve ser, mas nem tudo que é verdadeiro deve ser. Pronto. Pode passar. 458. Quão secreto é o segredo da confissão? O segredo de confissão é sagrado. Por nenhum motivo, mesmo muito grave, deve ser violado. Nenhum motivo é nenhum motivo. Olha isso aqui. Nenhum crime gravíssimo o sacerdote deve denunciar. Por exemplo, o cara matou uma pessoa e vem se confessar com o padre. O padre conhece a família da pessoa que morreu. Vão piorar um pouquinho a situação? Uma pessoa matou uma outra e uma terceira foi acusada injustamente. E foi presa. O padre atende a confissão do verdadeiro assassino e sabe que o outro que está preso é inocente. Ele pode contar para a polícia quem é o verdadeiro assassino? Não. Renan, mas e aí? E aí o padre... Isso é para você ver que negócio de confissão não é brincadeira. O padre vai ter que lidar com isso dentro dele o resto da vida. Mas o que o padre pode fazer? Olha o que o Cat fala. Ele pode negar a absolvição se o penitente não se quiser apresentar à polícia. Mas mesmo que ele não absolva, ele não pode falar. Ele não vai dar o perdão do pecado para aquele cara, mas isso não quer dizer que ele tem o direito de levantar e ir na delegacia falar. Olha como é sério. Olha aqui. Mesmo torturado, nem os pecadinhos de uma criança o sacerdote deve revelar. Se um padre atender uma criança, tipo Samuel, 11 anos,
Atendeu aqui. Padre Alessandro atendeu o Samuel, passou ali fora, um cara botou uma arma na cabeça do Padre Alessandro e falou assim: você fala o que o Samuel te disse ou eu te mato. O que o padre tem que fazer? Morrer. Porque se o padre for denunciado por quebra de sigilo sacramental, ele é suspenso do sacerdócio, impedido. Isso é sério. Outra coisa, um outro processo. O padre também não pode tomar nenhuma atitude por causa daquilo que ele escutou na confissão. Então vamos dizer o seguinte: eu sou seminarista, estou aqui na paróquia. Vamos dizer que sumiu, sei lá, R$10 da oferta. E eu peguei os R$10 da oferta. E aí eu me arrependo, tudo, e vou e falo para o padre: padre, em confissão, fui eu que eu quero pedir perdão porque foi eu que roubei os R$10. E quem cuida da oferta até então sou eu. O padre não pode acabar a confissão e me tirar de cuidar da oferta. Por quê? Ele está agindo por algo que ele escutou na confissão. Se ele faz isso, eu posso ir lá no tribunal eclesiástico denunciar ele, ele vai ser suspenso de ordem. Porque ele usou algo que ele soube na confissão para poder tomar uma atitude. Sério, né? E ainda tem neguinho que tem medo de se confessar. Meu irmão, é igual tacar o seu pecado no buraco. Ninguém, o padre que vai ter que arcar com essa coisa do pecado. É por isso que os padres saem do confessionário, parece que passou um trator em cima. Você imagina? Imagina uma situação dessa, como eu botei do exemplo, de uma pessoa que está presa injustamente, o padre ter que lidar o resto da vida com isso no coração, de saber que tem alguém preso injustamente, que ele sabe quem é o assassino de verdade, e por respeito ao sacramento não poder falar nada. É muito sério. É muito sério. É por isso que não é aconselhável, por exemplo, no meu caso, que eu sou seminarista, de eu me confessar com o meu formador, porque o formador é quem decide sobre a minha vida. Então, eu não posso me confessar com ele. Por quê? Ele não pode decidir sobre a minha vida a partir daquilo que eu confessei para ele. Por isso que tem o formador e um confessor. Duas pessoas diferentes. Deu para entender como é sério? Então, meu irmão, se você está com medo de confessar, para com essa palhaçada. Ai, que o padre... E outra coisa, eu não sou padre ainda não, mas eu já nos atendimentos que eu faço, que às vezes, já nos atendimentos, a gente escuta tanta coisa. Se você me perguntar o que fulano falou, eu não lembro, não é padre que atende. Então não se preocupa não, aí o padre vai ficar olhando para minha cara depois, filho, tem uma coisa melhor para fazer. Entendeu? E desculpa, você não é o centro do mundo. Tem gente que acha assim, aí o padre às vezes está com uma dor de barriga e olha meio torto para você. Nossa, ele lembrou do meu pecado. E eu estou indo para a fila da comunhão e ele lembrou do meu pecado. Uma vergonha. Pode passar. Que responsabilidade ética se exige nos meios de comunicação social? Renan, o que tem isso a ver com a verdade? Tudo. No âmbito dos mídia, que são os meios de comunicação social, os produtores têm uma responsabilidade relativamente aos utilizadores. Acima de tudo, devem informar com toda a verdade. Tanto as investigações dos fatos como a sua divulgação devem atender aos direitos e à dignidade do ser humano. Os meios de comunicação têm por obrigação anunciar o quê? A verdade, não manipular as informações. Os meios de comunicação social devem contribuir para a edificação de um modo justo, livre e solidário. Não raramente, os mídias são efetivamente instituídos como armas de discussão ideológica, ou satisfazendo a vontade das audiências. Renunciam a uma orientação ética dos conteúdos, convertendo-se em meios para seduzir as pessoas ou criar dependências delas. Por exemplo, há um tempo atrás tinha um programa que tinha uma coisa bem saudável, que era uma banheira onde juntava uma mulher peituda e bunduda, de biquíni, com um cara só de sunga, e jogava uns 20 sabonetes ali dentro, e os dois ficavam se atracando ali até conseguir achar o sabonete. Vocês lembram disso? Lembra? Quanto mais a audiência subia, mais tempo eles mantinham essa pouca vergonha no ar. Isso é ético?
Era uma coisa boa que eles estavam transmitindo? Tá? Ajudava na formação das pessoas isso? Por que eles transmitiam? Por causa da audiências, renuncia a uma orientação da ética. Gente, vocês têm visto muito isso por aí? Tem, né? Eu tive o desprazer de ver o último capítulo dessa última novela. Desprazer. No final da novela, 3 mulheres casando com um homem, 2 homens ficando com a mulher, sendo que um deles ainda tinha uma situação de homossexualidade. A vilã, que no final fica todo mundo com pena dela. Gente, pelo amor de Deus, acorda, larga a mão de ser besta. E o povo fica todo lá assim, ó. Cala a boca. Quem estava perto de mim, Gabriel estava perto. Se lascou, porque eu perguntei tudo, que eu nunca tinha visto nada, aquela porcaria. Graças a Deus, não perdi meu tempo. Mas estava comendo, né? Então tinha que ficar vendo a televisão. Então, gente, estão nem aí. Estão nem aí. Olha, eu vou dar um conselho, isso é coisa do Renan, não está escrito no YouCat. Pelo menos eu não vi escrito ainda. Mas eu não aconselho ninguém a ver novela. Ninguém. Isso acaba com as famílias. Você no começo da novela já está torcendo para aquela mulher que casou com um cara largar ele, porque o dono da banca de jornal, que é aquele cara bonitão, ela está apaixonada por ele. Então, larga isso, viva o divórcio, acaba o casamento e vai se juntar com outro. Cuidado. Cuidado. Pode passar. Que perigos se encontram nos mídias? Quando no contexto da diversão a violência é glorificada, o comportamento antissocial é aprovado e a sexualidade humana banalizada, pecam tanto os responsáveis pelos mídias como as instâncias de controle, que deveriam rejeitar os produtos sem qualidade ética. Então quem é que está pecando, por exemplo, veiculando uma novela igual a essa, baixo nível? Quem fez e quem está passando ela. E os burros que estão vendo. Batendo palma. Os jovens devem avaliar se estão a utilizar os meios de comunicação na liberdade e numa distância crítica, ou se já estão viciados neles. Facebook, Twitter, tá? Celular. Cada pessoa é responsável pela sua alma. Quem consome violência, ódio e pornografia através dos mídias embrutece espiritualmente e causa prejuízo a quem? A si mesmo. Tem uma frase de um pregador evangélico que escreveu aquele livro chamado A Cruz e o Punhal. O último discurso dele, ele falou uma frase fantástica, que no fim dos tempos o Twitter e o Facebook seriam testemunhas nossas diante de Deus de que a gente teve tempo para rezar e a gente não rezou. Porque a gente perde mais tempo nessas coisas do que diante de Deus. Tá bom? Então, acordem. Acordem, acorda, Renan. Acorda. Tá? Passa, Bel. De que modo a arte faz a meditação entre a beleza e a verdade? Entramos no mundo da arte agora. Nossa, parece que está tirando para tudo quanto é lado, né? Mas tudo tem um fio da verdade. O verdadeiro e o belo fazem parelha, quer dizer, duplinha. Pois Deus é tanto a fonte do belo como a fonte da verdade. A arte que se dedica ao belo é, portanto, um caminho apropriado para chegar à totalidade e a Deus. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma obra de arte que te leva para Deus. Sabe esse negócio que é tão bonito, tão bonito, tão bonito, tão bonito? Puro, bonito. Uma música boa, tá, gente? Nessas músicas não de 2 sílabas que se repete, não. Tá? Não é a música, ai, se eu te pego. Não é isso, não é música boa. Eu queria te dizer, eu vou até chegar aqui mais perto da câmera. Eu queria te dizer que isso não é música boa. Tá? Nem fulano de tal e você.
tá? Nem o te pego. O que mais? Quê? Camarão? Ah, o camarão amarelo também não é boa, tá? Eu vou te ensinar. Gente, isso não é bom. Só para lembrar. Porque agora entrou numa de que o que é feio é bonito e o de que é ruim é bom. O cara se detona, se tatua todo. Enfia um negócio dessa lapa na orelha. E por favor, tá bom. Ah, meu Deus do céu. Tá bonito. Bonito. O povo escuta essas musiquinhas besta. E a música boa. Boa? Meu irmão, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. A arte tem que levar a gente para Deus. Muito similarmente ao ato criador de Deus, no artista une-se inspiração e talento humano para trazer uma forma válida algo de novo. Um aspecto da realidade até então nunca contemplado. A arte não tem fim em si mesma. Ela deve levar o ser humano, abalá-lo, melhorá-lo e, finalmente, conduzi-lo à adoração e à gratidão a Deus. Você já viu aquele quadro do Rembrandt, do filho pródigo? Eu mostrei uma vez, não foi? Ah, foi. Lembra? Gente, aquele quadro, você olha para ele e dá vontade de você rezar. E o quadro não tem nada demais, não é Jesus Cristo que está ali. É um pai abraçando o filho, certo? Mas dá vontade de rezar, por quê? Você vê Deus naquele negócio. Você vê Deus. Quer ver uma obra de arte contemporânea boa? Vou falar de literatura. Senhor dos Anéis, Crônica de Nárnia, aquilo te joga para Deus. Te joga para Deus. Por quê? Bem escrito. Te joga para Deus. Então vamos aumentar o nível. Não larga a mão de ser besta. De ficar baixando o seu nível porque tá todo mundo vendo, então é bom. É mentira. É mentira. Ah, porque tá na top da parada é bom. É mentira. Coisa boa normalmente não está na moda. Olha, quer ver? Vou mostrar para vocês. Castidade não está na moda. Falar a verdade não está na moda. Ser católico não está na moda. Ser santo não está na moda. Isso porque tem uma minoria lutando por isso quer dizer que isso não presta? Não. É que tem gente inteligente e gente burra. Gente que viu a verdade e gente que não viu. Deu para entender? Beleza? Tranquilo? Esse é o último número, né? Então, gente, a gente precisa pedir para Deus a graça de viver na verdade. Feche seus olhos um pouquinho. E vamos rezar pedindo a Deus essa graça. Senhor, nós te pedimos essa graça de viver na verdade. De buscar as coisas que são boas, as coisas que fazem parte da tua verdade, da tua grandeza. Dá-nos essa graça, Senhor, de vivermos na verdade. É isso que nós te suplicamos. É isso que nós te pedimos. É isso que nós te rogamos. Nós queremos ser homens e mulheres da verdade. Porque sendo da verdade, rompendo com toda mentira, nós estamos contigo, Senhor. Dá-nos a graça de confessar os nossos pecados contra o 8º mandamento. Dá-nos a graça de sermos homens e mulheres capazes de morrer pela verdade. Nós te pedimos tudo isso, Senhor. Nós te suplicamos tudo isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.